comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Botafogo, gente, contra o Flamengo. No Newton Santos, que foi, na verdade, um absurdo de jogo do Botafogo, né? Foi uma humilhação contra o Flamengo. Porque o jogo terminou 4-1 para o Botafogo. Se terminasse 8-1, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Se terminasse 8-1, seria pouco. Infelizmente para o Flamengo, seria pouco. Gente, dois sentimentos aqui. O primeiro sentimento é quanto ao Flamengo, o sentimento de frustração e decepção. Porque o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande orçamento, mas o Flamengo precisa de contratação. Os dirigentes parece que estão pensando em eleição. E o Tite, como eu sempre falo para vocês, é o técnico do jogo mínimo. Vocês se recordam quando ele foi contratado pelo Flamengo, que eu fiz um vídeo aqui falando que o Tite não era perfil para o Flamengo? Porque não era. Porque não é. Um técnico limitado. Muito tempo ficou na seleção e ninguém sabia o que ele seria quando voltasse aos clubes. E as pessoas se esquecem que a última etapa dele na seleção brasileira não foi das melhores. O Tite é isso, o técnico do jogo mínimo. Você não pode ter os jogadores que o Flamengo tem e ter um tipo de técnico como esse, covarde. Porque o que ele praticou no segundo tempo foi covardia. Covardia total. Então, tem muita gente que assina por essa derrota e por esse vexame, por esta humilhação do Flamengo. Por que eu tô falando de Flamengo? Tô falando de Flamengo porque depois eu vou falar do Botafogo. E eu quero falar que tudo isso, a respeito de tudo isso que fez o Flamengo, toda a responsabilidade do Flamengo nessa goleada, dos reforços que não são contratados, desse jogador limitadíssimo, que é o Alan, extremamente valorizado no futebol brasileiro, jogador limitadíssimo, com perfil, ganha um salário astronômico no Flamengo, nunca foi um marcador, nunca foi esse grande construtor de jogo, nunca foi nada, né, diante de todo o perfil que tem. Não marca bem e não constrói tanto como outros poderiam construir. O jogador do meio de campo do Flamengo aí, né, jogador que joga aí as costas do centroavante, que consegue ser decisivo aí no caso, é o Arrascaeta, e o outro jogador do meio de campo, na minha opinião, é o Léo Ortiz. Ok? Até muito mais do que o Gerson, que para o Tite funciona, na verdade, como uma espécie de meio campista que está ali também para defender. Porque o covardão precisa de muita gente defendendo. Porque no DNA do covardão, né, defender é muito mais importante do que atacar. Porque no DNA do covardão, não levar gols é muito mais importante do que fazer gols. E é porque o Flamengo tem que ter um DNA diferente. Porque o Flamengo investiu para ter um time diferente, com um DNA diferente. É porque o Flamengo é um time de um orçamento no futebol brasileiro que o Flamengo não pode ter. No comando do seu banco de reservas, o covardão. Um técnico do jogo mínimo. O Leonardo Bach e o Tite. Porque ele assina muito por essa derrota. Como é que ele vai retirar do... enfim... Como é que ele vai... Sabe, ele vai pensar, sabe, o jogo dessa forma defensiva como ele fez no segundo tempo, desse recuo da equipe do Flamengo, dessa incapacidade de agressão da equipe do Flamengo no segundo tempo, como é que ele, enfim, isso e muitas outras coisas, né? Aí a gente tem uma série de outras questões ligadas aos dirigentes também, às entrevistas coletivas, desastre, desastre, desastre. A despeito de tudo isso, o Botafogo é quem assina por essa goleada. O Botafogo. E vamos lá, gente. O torcedor do Botafogo terminou domingo como poucas vezes expressou tanta felicidade, sentiu tanta felicidade como foi neste domingo. Por quê? Porque o Botafogo ganhou de 4-1 do Flamengo, gente. E uma vitória como essa estava na alma do Botafogo. Com esse tipo de requinte de crueldade, estava na alma do torcedor do Botafogo, havia essa expectativa de que um dia esse jogo acontecesse. Há muito tempo aí, muitos meses, anos, né, que de repente isso estava na alma do Botafogo, e o Botafogo entregou hoje isso para sua torcida. Esse jogo é espetacular. É contra o Flamengo. Então hoje o torcedor do Botafogo viu que a sua equipe tem o melhor futebol do estado do Rio de Janeiro, talvez o melhor futebol praticado hoje no futebol brasileiro, né? Muito possivelmente que sim. Mas o torcedor viu tudo isso na prática hoje, diante do clube do Flamengo, que é o maior orçamento. Vocês entendem qual é a parada? Então o motivo de felicidade deve ser amplo para o torcedor do Botafogo. E eu acho que não pode caber felicidade no peito não, tem que gritar, tem que comemorar, tem que soltar fogos, porque merece. Porque foi uma vitória estrondosa, gente. É impressionante.
4-1. Poderia ter sido 8. Tocando aqui na questão da equipe do Flamengo, teve um ou outro jogador ali que conseguiu fazer essa parte. O Rasca, infelizmente, acaba perdendo. A equipe perde muito com a saída dele. Mas o Flamengo no meio de campo, o Alan, né? O Botafogo deitava, gente. Ali pelo corredor central, o Botafogo deitava. E pelos lados do campo também. E pelos lados do campo, não somente em virtude da dificuldade dos laterais, mas também da dificuldade do lateral de fechar completamente o corredor, porque os jogadores do meio de campo não conseguiam entregar também a proteção naqueles setores, né? Então, assim, pra mim, o Flamengo, Léo Ortiz foi o cara que melhor jogou no Flamengo, mas sobrecarregado. Tá sobrecarregado, é o cara que se projetava, é o cara que conseguia fazer alguma coisa acontecer quando ele chegava perto da área ali do Botafogo. No Botafogo, gente, quem jogou mal? Quem jogou mal? Almada, infelizmente, perdeu aquele pênalti, né? Parece que ainda tá precisando de condição física, mas perdeu aquele pênalti, infelizmente. Ele é um grande batedor de pênalti. Não foi hoje o gol do Almada, né? Mas teve a jogada ali, que individual sensacional, arrematou de fora da área, que deu uma dimensão do que ele é, do que ele pode ser para o Botafogo como reforço, né? Tivemos, portanto, os dois pontas, Savarino e Luiz Henrique, brilhantes, né? O Sava sempre fantástico. O Luiz Henrique, por Deus, que fase do Luiz Henrique, hein? Que fase do Luiz Henrique. Valeu todo o investimento que o Botafogo fez nele. Hoje é um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. É impressionante, né? E aí você teve esses três aí, no meio de campo, o Sava e também o Luiz Henrique, e no meio o Thiago Almada, jogando muita bola. E à frente ele, né? Ele. Um dos grandes investimentos do futebol brasileiro aí, talvez nas últimas 2, 3 temporadas, o Igor Jesus. Você se lembra do que eu falava quando ele foi contratado? Vocês se lembram disso? Pois é, tá aí, né? Demais, que jogador sensacional. Além de tudo, o cara consegue ser centroavante daquela bola que sobra dentro da área. A bola sobra buscando o 9, o 9 estava ali. O cara é tanta coisa para o Botafogo. Ele é centroavante que organiza jogo. Ele é centroavante que assim, contribui na marcação. Ele é centroavante que faz parte da construção. Ainda por cima, gente, ele é centroavante daquela bola que fica perdida na área. É incrível. Incrível. O que está jogando o Igor Jesus. Impressionante. Acho que a linha também defensiva foi sensacional, né? Desde do Ponte, né, que está começando a ganhar muita relevância, um jogador realmente muito interessante, né? Então o Botafogo, que estava precisando, perdeu um grande lateral. O cara que estava jogando muito ali no setor direito, né? De repente pode ganhar no Ponte esse lateral. Hoje ele fez uma boa partida. Bastos, Alexandre Barbosa, nem se fala, também muito bons. E fechando com essa grande descoberta do Botafogo, que é o Cuiabano, né? Então você teve o Marlon Freitas, o Gregory jogou bem, mas na minha opinião, da volância, embora tenha saído, o Marlon Freitas jogou muita bola também, se projetou também muito bem, e quando se projetava, ele conseguia gerar muito perigo para a equipe do Flamengo, né? Então esse Botafogo, gente, teve ali assim, o domínio completo dessa partida. Notadamente no segundo tempo, quando a equipe do Flamengo começou a praticar, ainda mais do que no primeiro, a covardia. A covardia total, né? Muito legal também o Matheus Martins, né? Muito bacana. Acaba entrando para fazer 2 gols e fazer com que o placar ficasse muito mais configurado naquilo que foi o jogo. Porque o jogo era para ser goleada. Não era para ser 2-1. Não era para ser 3-1. Era para ser no mínimo 4-1. E ficou barato. E ficou realmente muito barato. A gente teve no Botafogo 19 finalizações contra 10 do Flamengo, gente. Mas essas 19 finalizações, o que a gente percebe nelas é que o Botafogo poderia ter feito muitos gols. Por quê? Porque elas foram finalizações com jogadas muito bem trabalhadas. Ok? E essas jogadas trabalhadas, elas tiveram uma qualidade muito profunda, mas que também contaram com a ineficiência da marcação do Flamengo, gente. A incapacidade de se defender. E aí, né, saiu o Fabrício Bruno, eu sinceramente não sei se ele era o problema. Porque na minha opinião, o problema era os mandechas douradas, né? É impressionante. O Flamengo, gente, que quer ser campeão brasileiro, quer ganhar títulos grandes, ainda vai para campo com o Davi Luiz na defesa, isso. Não caiu a ficha ainda de que ele já não é mais aquele cara do Chelsea. Há muito tempo não é. Não caiu a ficha ainda que o Flamengo precisa do mercado também para buscar zagueiro. Porque você pode pegar um monte de zagueiro ali. E aí, vamos lá, gente. Também o Fabrício. Ninguém dessa linha aí jogou bem, tá? Mas o Davi Luiz, assim, piada. Aí ele tinha que tirar o Davi, né? E não o Fabrício Bruno, né? Na minha opinião. Então a gente olha ali para esse Flamengo, a gente vê o Fabrício Bruno, enfim, pode ser um zagueiro do Flamengo. A gente vê Davi Luiz, esse cara não tá aposentado ainda, Mandechas Douradas, ainda tá jogando bola.
Então ele, Madeixas Douradas, ele é que praticamente danifica toda a linha e à frente dele tem o inexpressivo Alan, o enganador do Alan. Como é que você vai marcar, gente? Como é que você vai gerar proteção defensiva? Então o Tite ele tenta ser defensivo com jogadores que também não contribuem nada para isso. E também é problema do superado Tite, que não entende que de repente aqueles jogadores que ele escolhe não conseguem contribuir. Mas o que acontece? Quando você coloca um Alan ali, você tira o seu da reta um pouco, né? Porque diante dessa dificuldade, banca aí um garoto, faz alguma coisa, mas não bota o Alan não. Porque o Alan é isso aí, ou seja, nada. Mas o medrosão, aquele que também fazia convocações estranhas quando estava na seleção brasileira, porque é o cara do esquema da CBF, o esquema sujo da CBF, né, que faz algumas convocações muito estranhas, a mesma situação que está vivendo hoje o Dorival, né? Ele, evidentemente, enfim, que gosta de patrocinar aqueles jogadores que tem mais nome para tirar o dele da reta. É isso. Então tá tudo errado no Flamengo, gente. E tá tudo indo muito bem no Botafogo. Tudo indo muito bem no Botafogo. Acho que assim, a gente pode perfeitamente falar que hoje foi um jogo dos sonhos do Botafogo. Um jogo dos sonhos. E ficou assim, muito barato para o Flamengo, que poderia ser o jogo do pesadelo para o Flamengo, gente, em termos de resultado. De boa. Era para ser histórico esse negócio aí. Era para ser 8-1. Pelo menos 8-1 poderia acontecer. 7-1 seria... Não, é 8-1 no mínimo, gente. As condições ali, as defesas do goleiro, né? As defesas do Rossi, as chances perdidas. Era para ser realmente... Então, numa noite, na verdade, em que o Botafogo foi enorme, gigantesco, colossal. Enquanto o Flamengo, né, foi o time com a cara do Tite, né? O time do jogo mínimo. O Flamengo não pode ser o time do jogo mínimo. O Flamengo é grande demais para praticar o jogo mínimo. Agora os dirigentes têm que entender isso. Que se mantém o Tite ali no comando, o Flamengo vai ser o time do jogo mínimo. Agora por que eles mantêm o Tite no comando? Porque eles não estão nem pro Flamengo, gente. Eles não querem ter problema, eles querem cuidar da eles. Tem eleição aí pela frente, o Marcos Braz tá pensando já na sua campanha, o que ele tá fazendo. Ele não tá nem aí pro Flamengo, gente. Esses caras chegaram a um ponto que eles acham que são donos completamente ali do poder, tá tudo bem, ninguém mexe com eles podem trabalhar ou não trabalhar pelo Flamengo, que ninguém vai tirá-los dali do poder. E eles realmente vão cuidar dos seus interesses pessoais. É isso que faz o seu Marcos Braz até hoje. E tá tudo bem, ele tá lá no cargo. Olha o tempo que o Flamengo tá perdendo. A gente está vivendo um tempo histórico em que o Flamengo poderia se configurar talvez na maior equipe do futebol aí das Américas, também em termos de títulos, e poderia ombrear times ali gigantes do futebol europeu. O Flamengo está perdendo essa oportunidade. Tem orçamento para construir essa situação, essa realidade. Mas tem dirigentes que são meia-bocas demais. Inclusive o parlamentar, o vereador, né, que nunca se preocupou com o Flamengo, como ele se preocupa com a sua carreira política. Tá? Então o Flamengo, à parte, né, errando muito, assim, fazendo coisas horrorosas aí, dirigentes não contribuindo em nada, a gente tem um Botafogo que está fazendo tudo certo e que está merecendo demais esse título brasileiro. Juntamente com o Fortaleza, são as duas equipes que mais merecem esse título brasileiro neste momento. Tá? E o Botafogo, pelo jogo que fez hoje, assim, se qualifica demais para ficar com o caneco do Brasileirão, o que pode ser um sonho para essa torcida alvinegra aí que sofreu tanto aí durante muito tempo, né, gente? Então, aquele escudo lindo lá da Estrela Solitária, né, parece que vai prevalecer aí, né? Se não acontecer, vai ser provavelmente por causa do Fortaleza, porque Botafogo hoje e Fortaleza estão muito à frente dos outros em termos de competitividade. Sendo que o Botafogo tem até mais jogadores capazes de entregar um pouco mais até do que a equipe do Lion, né? Mas o fato é, o que o Botafogo fez com o Flamengo hoje foi um esculacho, gente. Foi humilhação. Foi uma humilhação. E poderia ter sido histórica a goleada do Glorioso contra a equipe do Flamengo. O Flamengo conseguiu escapar de um vexame histórico, amigos e amigas. É isso.